Olá, todo mundo! Eu sou Vivi da Viola Eu sou Cláudia Reis. e estamos com duas convidadíssimas, né, Cláudia? Muito Estamos bem. com Vilma Esquivel. Muitas graças, Vilma, presidente da Associação de Panamá, a PAMO, e Mariane Zelane. presidente do clã, que é vamos falar do clã. Chegou o nosso segundo programa. Muito bem. Após a vinheta, que nós vamos colocar agora. Ivelban, musicoterapia no Brasil. Ok, bem-vindas, bem-vindas. Finalmente chegou el dia de clã. Muito bem. Pode explicar para a gente, por favor, Mariane, o que significa clã, o que é o clã? Então, eu quero agradecer imensamente pelo convite, né? Quero agradecer muito a Vilma também por ter aceitado, né, o convite estar aqui dividindo a mesa comigo. Não foi possível, né, para o pessoal do Congresso Latino-Americano estar aqui, por uma questão de agenda, mas eu estou na incumbência de colocar esse tema em pauta, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre o Comitê Latino-Americano de Musicoterapia e é muito bacana, né, a UBAN ter esse espaço em que a gente pode falar, principalmente nesse momento em que estamos aí com um projeto de lei de regulamentação da profissão tramitando aqui no país, a gente poder falar das nossas instâncias de organização de categoria internacionais e das quais o Brasil está inserido, né? Nas quais o Brasil tem cadeira e no caso do clã, nas quais o Brasil fez, foi parte fundadora e muito importante, né? Sendo Cecília Conde aí a primeira presidente fundadora do Comitê Latino-Americano em 1993 no Congresso Mundial da Espanha, né? Então, o comitê ele já tem aí mais de 20 anos de percurso, né? E é importante, estamos chegando quase aos 30 anos de percurso do clã, na verdade, no próximo ano, né? 30 anos de história. E parece pouco, né? 30 anos parece pouco, mas o quanto foi feito e o quanto o mundo mudou nesses 30 anos, né? Se a gente para pensar, nós tivemos um salto tecnológico fundamental e que esse salto tecnológico nos ajudou, principalmente nessa última gestão, a promover um outro formato, né, dentro do Comitê Latino-Americano. Então, antes a gente tinha um diálogo através de cartas, né, entre os pares, nós tínhamos uma outra configuração de quem era representado, né, dos países e da forma de seus representantes, né, quem eram os representantes de seus países. Era um pouco mais, assim, quando eu falo um pouco mais informal, não é no sentido da displicência, né? Mas somos ainda muito poucos na América Latina. Eu acho que hoje a maior concentração de profissionais musicoterapeutas está de fato no Brasil, na Argentina e na Colômbia, né? Mas assim a Colômbia ainda com um número ainda relativamente abaixo aí da Argentina e do Brasil, mas ainda está, né, como
terceiro no ranking do censo, né, de número de profissionais. Então, assim, nós, em função dessa pequena quantidade de profissionais, né, e de países em que a musicoterapia estava, né, ocupando, a gente tinha um modelo de gestão que era: olha, eu sou desse país, eu quero estar com vocês, né? Eu quero fazer parte dessa rede, eu quero fazer parte dessa rede de contato, eu quero saber o que é que está acontecendo na América Latina, eu não quero ficar isolado, né? Então, o intuito era mais um sentido de rede, né, naquele momento, de uma necessidade de agregar e pensar essa rede de apoio dentro do campo musicoterápico dos profissionais e dos saberes, né, para circular os saberes também, tanto que os congressos latino-americanos de musicoterapia, eles têm essa função, né? E hoje o clã ele tem uma outra roupagem, né? Ele tem uma roupagem de uma organização de categoria de fato, né? Então hoje a gente pensa a organização da categoria na América Latina. O que a gente precisa enquanto organização do exercício profissional na América Latina? Então, o clã hoje tem esse objetivo, e em função disso também muda a forma de entrada e a ocupação de cadeira, né, dentro dessa entidade. É importante dizer que o clã ainda não é uma entidade jurídica, não é algo simples de se pensar quando estamos lidando com uma entidade internacional, porque diferente da Europa, na Europa a confederação, né, é uma entidade jurídica, né, uma pessoa jurídica, na Europa se tem uma linha em função dos blocos econômicos e de mercado, se tem uma linha de organização legislativa que ajuda um pouco nesse processo. Nós aqui na América Latina não temos. Cada país é muito distinto. E aí, cada país tem suas demandas. E uma das grandes demandas para a gente poder pensar o nascimento de uma pessoa jurídica como uma entidade, né, como o clã, é que o presidente e a equipe diretiva, que é como nós chamamos, precisa ter sede no local em que vai ser aberto a pessoa jurídica, né, o cartório. Então, assim, isso é inviável, né? Se tratando de clã, em que hoje, para vocês terem uma noção, nós temos uma equipe diretiva com uma presidente do Brasil, um vice-presidente colombiano, né? A secretária do Rio Grande do Sul, né? Do sul do país, eu aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é inviável pensar nesse formato. É claro, hoje a gente já levantou, né, possibilidades de encontrar alternativas para a gente poder se tornar pessoa jurídica. Porque é muito importante dizer isso, né? É pelo viés da pessoa jurídica que a gente vai conseguir se inserir em espaços de discussão mais concisos, né? Como acontece aqui no Brasil, para a gente ocupar cadeira em conselhos de saúde nacional, para a gente ocupar cadeiras, muitas vezes em conferência enquanto entidade representativa, fórum de trabalhadores, a gente precisa estar representado por uma pessoa jurídica, certo? Para a gente poder fazer um pleito mais consistente também, inclusive do projeto de lei,
a gente precisa ter uma pessoa jurídica, porque a gente precisa ter conta em banco, a gente precisa ter aqui um certificado digital, a gente precisa existir juridicamente, né? Então, isso nos ajuda, não que isso não acontecesse antes, né? Mas isso nos ajuda a conseguir permeabilizar mais os espaços, né, não só de discussão, né, de macro política, né, mas de poder ocupar cadeiras, não só espaços de discussão, mas ocupar cadeiras com voz e voto. Isso é bem importante. Nós ainda não estamos nesse momento no clã, no comitê. Nesse momento, nós estamos muito voltados ainda à organização do comitê interna, porque ele justamente passa por essa transição nessa última gestão, porque nós tivemos aí 2 anos de ostracismo, né, do clã, uma vez que o comitê ficou 2 anos sem representação, então ele ficou parado por 2 anos, né? Porque enfim, por questões que eu não vou entrar, mas assim, então o clã precisou se atualizar, e aí a gente já chega com outro gás, né? Também, assim, com uma geração com uma geração de profissionais que está mais ou menos no mesmo tempo de formação, com uma faixa etária muito mais parecida e com ganas, né? Como dizem, né? Como se diz na língua espanhola, com ganas de hacerlo. Então, pegamos um grupo, né, um corpo de delegados, bem como uma equipe diretiva, com muita vontade de arregaçar as mangas e fazer o trabalho acontecer. E tivemos em nosso favor também o caos que foi a pandemia, né, que a gente não pode dizer que todos passamos ilesos por isso, mas a gente também não pode deixar de reconhecer o quanto a tecnologia que a pandemia forçou o desenvolvimento possibilitou hoje que nós estivéssemos aqui. As reuniões do conselho diretivo eram a cada 3 anos. Pensem vocês. As reuniões as reuniões do conselho diretivo, do conselho deliberativo, né, que é a equipe diretiva e o corpo de delegados, aconteciam só a cada 3 anos durante o Congresso Latino-Americano, que era o momento em que tínhamos para a gente se encontrar. Hoje, nós fazemos, no início dessa gestão, a gente fazia reuniões quinzenais. Agora, nós fazemos reuniões mensais. Há 3 anos, nós temos esse fluxo de trabalho. E eu estou falando única e exclusivamente do trabalho do Conselho Deliberativo. Eu não estou falando do trabalho das comissões, eu não estou falando do trabalho do conselho consultivo, né? Hoje a gente tem aí tranquilamente de 30 a 40 pessoas trabalhando ativamente no Comitê Latino-Americano de Musicoterapia, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho, né, do trabalho que nós desenvolvemos. Não faria isso sozinha, né? Eu acho que a gente teve aí um momento que o universo conspirou aí também a nosso favor, mas estávamos todos com na mesma sintonia e com a mesma direção de trabalho, né? Então a gente uniu a fome com a vontade de comer, essa equipe diretiva junto com o corpo de delegados e fez acontecer. E foi muito legal, assim. Então eu estou deixando, né? Eu estou deixando a gestão
esse ano. Inclusive, é importante dizer que as inscrições para as eleições da próxima gestão do clã estão abertas. Depois eu vou mostrar isso para vocês, né? E eu estou muito feliz, sabe, pelo trabalho que essa equipe como um todo, né, enquanto comissão, enquanto corpo de delegados, fez nesses últimos 3 anos. E dizer que a questão o comitê continua sendo um colegiado gestor, né, diferente da UBAN, que não é um colegiado gestor, né, mas o Comitê Latino-Americano continua sendo um colegiado gestor, mas hoje nós temos muito mais condições de poder pensar na formação de uma pessoa, na formação de uma pessoa jurídica. Isso possivelmente vai ficar para a próxima gestão, né? Discutir e amadurecer, mas eu acho que o comitê só tem a ganhar em a gente podendo concretizar, né, esse movimento. Muito grata, muito bom, bom saber de tudo isso. E gostaria de saber de Vilma como é o clã para você. ¿Necesitas que hable espanhol ou Un está poquito. bem? Sí, está bien, está bien. Então tá bom. Como é o clã para você e como foi o processo de regulamentação no Panamá? Parabéns. Muitas felicitações. Muchas gracias. Creo que el reconocimiento internacional de organismos como el CLAM, ¿no? Consolidaron la posición de la Asociación Panameña de Musicoterapia en Panamá. Yo creo que todo fue parte de un proceso, ¿no? Que viene desde hace 10 años, de la mano de Patricia Zárate, quien pues ha liderado desde todo este tiempo en un marco tan importante como es el Festival de Jazz aquí en Panamá. Pues se viene gestando esto del simposio de musicoterapia y con participación de destacadas figuras, expertos nacionales, expertos internacionales. Ese esquema de colaboración interdisciplinaria ha sido increíblemente fértil, digamos, para que con tan poco tiempo, porque nosotros iniciamos en el 2020, en julio del 2020, nos reunimos con Patricia Zárate y con Melanie Taylor, y yo creo que fue más que nada producto de la pandemia, producto de este trauma mundial que sufrimos todos y que reveló la necesidad de articular y regular el ejercicio de los musicoterapeutas en el país, precisamente porque en este momento se estaba necesitando más el ejercicio de esta profesión. Y bueno, junto con Patricia y con Melanie nos juntamos y dijimos, bueno, es momento de organizar, o sea, de crear la organización, la Asociación Panameña de Musicoterapia, y de ahí surge, ¿no?, la asociación APAMU, que ya gana su figura jurídica en el 2021. Entonces nosotros trabajamos en toda la parte administrativa del 2020 al 2021, cosa que nos preparó para crear todas las comunicaciones, formular las cosas que una Asamblea Nacional debía tener. Y nosotros a través de Patricia nos acercamos a la Asamblea con un documento que planteaba absolutamente todas las cosas que se necesitaban tomar en cuenta para una ley de musicoterapia. Corina Cano, una diputada que era miembro en ese momento y sigue siendo miembro del Consejo de la Comisión de Trabajo, Trabajo, Salud y Desarrollo Social, fue la que presenta entonces
la adhesión pues, del marco legal para garantizar el ejercicio de la profesión aquí en Panamá. Y bueno, entonces eso digamos, nosotros muy temprano, en el 2021, llevamos estos documentos y creo que como al mes nos sorprendimos de tener a Corina Cano empujando el documento, ¿no? Empujando ya la adhesión para hacer el marco legal para la ley de musicoterapia. Entonces, todo ese año estuvimos trabajando con ella de la mano para diseñar la ley. Estuvimos revisando también leyes, hicimos un ejercicio para entender cómo estábamos nosotros en cuanto a cuáles eran las debilidades, ¿no? Y las fortalezas y las oportunidades que teníamos como musicoterapeutas, como asociación. Y básicamente entendimos que una de las cosas que eran importantes para nosotros, como lo mencionas, era ese relacionamiento que nosotros estábamos teniendo a través del simposio con otros expertos, a través de América Latina, que hoy en día, precisamente como dice Marianne, a través de la tecnología, pues nos permite tener referentes y tener también la posibilidad de discutir y saber exactamente cuáles son aquellas cosas que son importantes para tener, pues, en un trabajo para conseguir que se pase una ley. Nosotros, pues, entonces, la asamblea tomó aproximadamente como un año y medio, casi menos de eso, para hacer la aprobación. El pasado mes de agosto, el proyecto de ley para el reconocimiento del ejercicio de la musicoterapia en Panamá fue entonces ya pasado como una legislación. Nada más necesita digamos, la sanción del presidente, pero ya es una ley que o sea, ya está tomada en cuenta como ley, solamente esperando la sanción del presidente, que debe estar pues en ese proceso. Y el ejercicio, esa ley contiene pues los requisitos para el ejercicio profesional, contiene ámbitos de actuación que son importantes, contiene el tema de las obligaciones, las prohibiciones, contiene quiénes pueden practicar la musicoterapia, limita el ejercicio solo para panameños de nacimiento o para los que tienen carta de naturalización. Y hay algunas otras regulaciones que quedan por fuera que luego de que se sancione empiezan a tomarse, bueno, hacerse comisiones para crear esas regulaciones que tienen que ver con la educación, cómo se va a regular la parte de la educación, los marcos éticos de la profesión, el tema de las condiciones de empleo, el tema de la cualificación también de profesionales requeridos pues, para el ejercicio de la profesión en Panamá. Así que realmente, como te digo, les digo, ha sido un proceso que más bien inició hace 10 años, ¿no? Con el simposio y que gracias a ese trabajo, pues esa ley hoy día es una realidad. Coisa boa poder ter Boa. essa notícia de que regulamentou em um país, a gente tendo o nosso processo aqui acontecendo, né? Dá mais uma esperança, assim, né? Muito bom saber. Muito obrigada. E quando conversamos com Vilma, né, em janeiro, eu estive no Panamá e sentamos para conversar. Foi muito interessante, né? Porque você veja, cada país tem sua especificidade, né? Mas o movimento do Panamá foi muito o contrário do nosso, né? O movimento do Panamá foi, primeiro, eles dizem quem são os musicoterapeutas, regulamentam a profissão, o exercício profissional, né? E depois vão se articular as formações, devidas formações, né? E tudo isso.
E aqui no Brasil a gente fez o contrário, a gente fez um movimento de base, entramos nas políticas, conquistamos muitas coisas para daí termos condições de poder lançar novamente, né, um projeto de lei. Então, de fato, cada país, né, tem uma riqueza e de poder ensinar uns aos outros mesmo, né? Porque tinham vários fatores, né, Vilma, que demandavam, né, fundamentalmente, que no Panamá existisse a regulamentação da profissão, né? Então, assim, foi uma conquista não só para o Panamá, mas para a Latinoamérica, e foi muito legal ver o clã acompanhar, né, esse processo assim tão de perto, desde o nascimento da ABAMO até assim a regulamentação de lei, que foi muito rápido, né? E isso é algo que a gente tem colocado em discussão em outros países, né? Porque o Brasil e a Argentina tiveram um movimento muito similar, né? De formação de bases, de formação acadêmica, né? Primeiro, e depois a lei. E tem países que urge, outras coisas urgem. E aí, quando eu falo que o clã tomou um outro corpo nesse momento, é porque o comitê hoje tem feito intervenções nesse sentido. Então, como a gente vai pensar o caminho do exercício profissional em cada país? Hoje, a gente não tem só o objetivo de formar a rede no sentido de não estarmos mais sós, porque hoje nós temos a internet, né, que nos possibilita essa rede, né, de alguma forma. Os congressos que nos possibilitam essa rede de alguma forma. Hoje, o clã, né, o comitê, ele precisa estar inserido e intervindo e ajudando os países a se mobilizarem politicamente, né, e pensar em estratégias de intervenção de macro impacto. Então, a gente vai pensar, a gente estuda legislação, a gente pensa legislação, né, hoje. O que os países precisam para a gente poder pensar o exercício profissional. O começo é pela via da lei, então vamos atrás disso. O começo é pela via da formação, então vamos atrás disso. Então, assim, hoje estamos assim com um processo de ampliação no campo de atuação do comitê, né? Então é bem interessante, né? Seguimos também na nossa organização interna, né? Mas hoje a gente está com objetivos assim para fora, né? Quando eu digo para fora, não é só de organização documental do clã, né? Do comitê, mas para fora no sentido de pensar estratégias que vão dar suporte para que os países consigam se organizar de uma forma mais estruturada. E isso é muito bacana, porque nós tivemos aí, né, desde que eu entrei na gestão, a gente tínhamos iniciado com 6 países, se eu não estou equivocada. Deixa eu ver. Eu sempre começo por baixo, né, para ir me organizar. Era Uruguai, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba. 7 países. Iniciamos a gestão com 7 países. Hoje nós temos, agregou-se México, Panamá, Porto Rico e Peru. Né? Peru está no processo aí de análise de documentação para a entrada oficial do comitê, né? Porque com as eleições a gente não abre cadeira,
né, para os países entrarem. Até durante o período eleitoral, ninguém pode entrar, né? Nenhuma entidade pode entrar. E é importante dizer que hoje, para fazer parte do clã, é necessário que as associações tenham pessoa jurídica, né? Então, assim, cada país, obviamente, se organiza de uma forma. A Argentina não tem, né? Não, o processo deles é outro, mas a análise documental, né, via delegação, é um pouco distinta, né? Mas é importante que tenhamos um respaldo de que aquela associação ela existe de fato, ela é reconhecida de fato, né, como uma entidade de organização profissional no país. Então, assim, eu acho que isso é um salto, né, um passo para uma profissionalização também, né, do Comitê Latino-Americano. Temos muito que percorrer, tá, gente? Sabemos. Deixa eu Temos, perguntar. temos muito que percorrer ainda, tá? Aham, Mas, assim, sabemos. mas eu acho que a gente está tomando cada vez mais estamos dando cada vez mais esse tom, né, Tá. para o comitê. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem escolhe as cadeiras? Como é essa eleição? Você pode explicar para o público, por favor? De acordo com, assim, antes a gente teve um antes e um depois do estatuto, né? Então, nós fizemos nessa gestão uma atualização do Estatuto do Clã, que era bem necessário, e também fizemos a construção do regimento interno do clã, que são documentos de base, né, de organização da entidade, né? Como é que ela vai funcionar? Então, antes do clã, a gente já tinha os países que estavam inseridos, e desde sua fundação, né? Então, esses países, eles, obviamente, fazem parte, né, do comitê. No entanto, hoje, de acordo com os estatutos, para ocupar a cadeira de voz e voto, né, para fazer parte do corpo do Conselho Deliberativo, é necessário que a entidade esteja organizada juridicamente. Então, então o que acontece? A associação primeiro apresenta seu desejo, porque não é obrigatório. Os países não são obrigados a compor o Comitê Latino-Americano. É importante dizer isso. Mas uma vez que eles decidem estar, né, representados lá, e é interessante para os países estarem representados, porque cada vez mais, né, mostra um respaldo internacional também, né, porque às vezes tem questões do âmbito internacional que a gente precisa intervir, né, apoiar ou, né, de alguma forma fazer alguma coisa. E aí, assim, hoje, então, a associação faz essa demanda, né? Demonstra o seu interesse em participar, e aí a gente solicita uma série de documentos, né? Desses documentos, como estatutos, regimentos, abertura de pessoa, né, como pessoa jurídica, né, esses estatutos regulamentados em cada país, e também pedimos um documento da própria associação, indicando e nomeando os delegados que serão titulares e suplentes, né? Então, hoje a gente tem um certo fluxo, um protocolo a ser seguido. E aí essa documentação, ela é posta em análise, né, pelo Conselho Deliberativo, e quem delibera, né, a partir da análise documental
se o país vai ou não vai entrar é o Conselho Deliberativo, que é formado pela equipe diretiva e o corpo de delegados. E para pessoa fundar uma chapa, por exemplo, eu creio que Vilma é a representante panameña De la de, asociación, de, sí. de associação. Para que se formem uma chapa, eu quero ser Plataforma, na uma plataforma. plataforma. Eu quero me candidatar para ser de Presidente clã. do clã. Uhum. Como é? Sim. Quem é? Eu quero me candidatar a uma chapa, né? Aham. Ou eu Tiene, quero ser uma postulação de uma plataforma, Sim. né? Então, nós temos um fluxo a ser seguido também, né? Primeiro, são, a princípio, 3 cargos, porque nós ainda não temos, né, um setor de tesouraria, né? Porque a gente não faz movimentação de caixa, né? Não tem recolhimento de anuidade e, enfim, sempre que precisamos fazer algum manejo financeiro, nós levamos para o Conselho Deliberativo e deliberamos como isso será feito. Então, hoje nós não temos essa demanda de um tesoureiro, apesar de o tesoureiro estar previsto no estatuto, né? Ele está previsto no estatuto. Então, a plataforma, a diretoria ou a equipe diretiva, ela é formada da seguinte forma: o presidente, né, o candidato presidente, ele precisa ser indicado por alguma das associações que fazem parte, que tem cadeira no comitê, né? E aí tem uma série de requisitos que esse profissional já tenha sido parte de gestão de associação, que esse profissional, ele preferencialmente, né, que ele já tenha uma experiência no Comitê Latino-Americano, porque assim, gente, é outra coisa, é outro universo, né? Então é importante que as pessoas já tenham um diálogo, né, e já entendam um pouco desse campo de atuação que é América Latina e seja musicoterapeuta. Então, assim, que eu me lembre de cabeça é isso, mas isso está nos estatutos direitinho e também está no edital de convocação, de abertura das eleições, tá? Então, assim, aí esse presidente é quem vai escolher o seu vice-presidente, o secretário e o tesoureiro, no caso. O vice-presidente não precisa, esses outros cargos não precisam de indicação do país, de nenhum país. Isso é da escolha do presidente, candidato, né? Ele que vai escolher a sua equipe. Mas a equipe também precisa atender um certo número de requisitos. Também já precisa ser um musicoterapeuta, já ter feito parte de gestão, né, de equipe de gestão, ter afinidade preferencialmente com o cargo que vai ocupar, né? E então, assim, ele vai ser o presidente que vai escolher. Lembrando que o fato de o candidato presidente, né, o candidato ter uma indicação de um país partícipe, membro do clã, não quer dizer que ele represente esse país. A representação do país se dá via delegado. É o delegado que representa o país dentro do Conselho Deliberativo, não é o presidente. O presidente, uma vez que ele foi indicado, né, ele vai ali responder pelos interesses da entidade.
e não pelos interesses do país que o indicou. Isso é bem importante de dizer, né? E aí, assim, além disso, além dessas comprovações de cargo, é preciso também apresentar uma proposta de gestão, que são 3 anos de gestão, aí tem a necessidade da apresentação da proposta de gestão e que precisa estar alinhado ao estatuto e ao regimento interno, ou seja, não há possibilidade de um candidato tentar, né, se postular sem conhecer os documentos do clã. Isso não é possível, porque as propostas precisam estar alinhadas com os documentos. Porque a comissão eleitoral, isso tudo está previsto nos documentos, tá? Isso é muito interessante. A comissão eleitoral vai avaliar as propostas que chegarem e vai sinalizar: olha, essa proposta aqui não está de acordo com os preceitos e princípios e missão do clã. Então, a gente tem 30 dias desde quando se encerra a inscrição até a homologação, nós temos 30 dias em que a comissão eleitoral vai fazer essa análise e, no caso de não atender a demanda ou as propostas, ela vai devolver a equipe diretiva candidata para dizer: olha, vocês precisam fazer ajustes. Vocês têm tantos dias para fazer ajustes, né? Então, é feita essa devolutiva e aí vai da escolha também da equipe diretiva, se eles farão os ajustes de acordo com a comissão ou não. Nessa comissão eleitoral não participa absolutamente ninguém que possa ter qualquer tipo de conflito de interesse direto na eleição. Né? Então, não são representantes de países, são pessoas que têm essa expertise, né, nessa organização de processo eleitoral, que foram indicados, né, e pensados para ocuparem essa posição. É uma comissão que ela não é permanente, ela começa e termina única e exclusivamente para dar conta do processo eleitoral. Tá? Então, assim, é um processo que tem caminhos, né? E todos esses caminhos estão totalmente clarificados no site do clã. Posso aproveitar para mostrar o site do clã? Enquanto você vê, posso fazer uma pergunta para a Vilma? Claro! Vilma, você é uma delegada? Como foi o seu processo de entrada no clã? En realidad, entiendo que fui propuesta por parte de Patricia Olía, quien es delegada en Comisión de Educación. Eh, y bueno, entré como parte de la Comisión de Marco Regulatorio y bueno, ahí estamos, seguimos allí tratando pues de ver cómo podemos aportar a esa comisión. Gracias. Mariane, quer mostrar? Sim. Então, aqui é o novo site, né? Estou apresentando para vocês um novo site que foi elaborado pela Comissão de Comunicação do clã, né? Que tem trabalhado aí arduamente. Depois eu vou mostrar os espaços que nós temos, né, de discussão e assim, de divulgação de novidades, enfim, do que o clã está fazendo, né? Então, aqui nós temos toda a organização, né, do clã, como ele se constitui, um pouco da história dele, né?
quem faz parte dos conselhos, quem são os delegados de cada país, né? Quem faz parte do conselho consultivo, os países membros, falando, né, um pouco de cada país membro, né, do comitê, os documentos, né, que são orientadores aí, e todos os contatos, né, das comissões, das equipes, né, da diretoria, dos delegados, enfim, tá tudo aqui, certo? Aqui nós temos um histórico dos congressos, né, que já passaram, e aqui nós temos as comissões, certo? Então, hoje no CLAN nós temos a comissão de gestão de documentos, de registro histórico. A gestão de documentos faz só parte de gestão de documentos internos do CLAN, né? Então, são eles que fazem o trabalho de confecção, fizeram o trabalho de confecção do estatuto, fizeram um trabalho de confecção do regulamento, do regimento interno. Eles fazem o trabalho, esse grupo faz o trabalho e o conselho deliberativo delibera. E o conselho consultivo, bem como as associações, também enviam suas sugestões sugestões e considerações acerca dos documentos antes deles serem finalizados e irem para votação, tá? Aqui a comissão de registro histórico, que quando a gente entrou, nós percebemos que a gente tinha histórias muito fragmentadas, né? E várias narrativas. E é isso mesmo, toda história possui várias narrativas, né? Assim, a gente não tem uma única narrativa de um processo histórico, isso nunca vai acontecer, né? Então, essa comissão, ela se deteve em resgatar todas essas memórias, né, do Comitê Latino-Americano desde sua fundação. Tá para sair aí uma série de vídeos e entrevistas que eles fizeram, né, com várias pessoas, tá para sair, tá? Aí nós temos a comissão de comunicação, que fica responsável pelas mídias, né, por esse contato com as redes sociais, de forma geral. Processos de formação profissional. Essa é uma comissão menina dos olhos, assim, né, do comitê, porque desde de seu processo inicial, eles vêm trabalhando num processo, né, de poder pensar o clã, pensar a formação na Latinoamérica. Então, no primeiro momento, eles fizeram todo um levantamento dos tipos de formação que existiam na América Latina em musicoterapia. No segundo ano, eles fizeram uma busca de narrativas, né? Então, no sentido de tentar qualificar os dados que eles coletaram, né? E agora, esse ano, eles estão preparando as orientações e direções do CLAN para cursos de formação em musicoterapia na América Latina, né? Nós temos a comissão de produção de conhecimento, que faz um pouco esse trabalho de, de busca, né, do que está acontecendo enquanto produção de conhecimento na América Latina, que não é só acadêmica. A gente sabe que a produção de conhecimento ela é plural. Ai, difícil, foi difícil sair agora. Ela é plural, né? Então, assim, a gente precisa entender como se dá essa produção e sempre numa perspectiva bem decolonial, né? A ideia é essa, voltar-se para as Américas, né? Um olhar de dentro das Américas e para as Américas, isso é bem importante.
e a Comissão de Marcos Regulatórios do Exercício Profissional na América Latina, que é justamente essa comissão que vai ajudando, né, os países a se organizarem, né, nos seus campos, e a Comissão de Congresso, que é para a gente pensar o Congresso Latino-Americano. Então, aproveitando que estamos falando de Congresso, quero já convidá-los para o Congresso Latino-Americano, que vai acontecer entre os dias 20 a 22 de outubro. Está chegando. Vocês ainda podem fazer as inscrições a submissão de resumo já acabou, certo? Mas ainda é possível fazer a inscrição. Aqui estão os links, tá? E a apresentação do congresso, qual é o objetivo. Mas assim, ó, é muito importante dizer que esse congresso, pela primeira vez na América Latina, ele vai ser totalmente virtual e gratuito, né? Então, assim, é uma oportunidade como a gente não teve até hoje, né? Então, vale muito a pena, assim, as pessoas se inscreverem. Ainda dá tempo, vale a pena, tem muita coisa boa, né? Que vai ser apresentado. Colegas aí de vários cantos do mundo escrevendo trabalho. Então, é uma oportunidade de ouro, né? Porque a gente sabe o quanto financeiramente a pandemia nos abalou, né? E não só o Brasil, como a América Latina toda, né? Países que já conseguiram se reorganizar minimamente, outros que ainda levarão bastante tempo. E justamente por isso nós pensamos, né? A comissão pensou num formato extremamente democrático, né? Para a gente, porque o objetivo é produzir conhecimento, é possibilitar o acesso, né? Não é reduzir, não é cerrar, né? É que a gente possa expandir, certo? Deixa eu ver onde está aqui notícias. Aqui, ó, está aqui sobre o processo eleitoral, tá? Então, aqui, ó, estão todas as informações acerca do processo eleitoral. O chamado, a convocatória, está sempre em português e espanhol, tá? Então, o edital de convocação, os requisitos para a candidatura, né, que estávamos falando, e como será o processo de votação. Então, é bem transparente, tá? A gente tem um formato aí bem transparente, está público, né? Todas as pessoas têm acesso a essas informações de como será o processo de eleição, que vai ser daqui uns dias. Mari, já que tu falou pra gente, explicou os requisitos, né, das candidaturas, explica também um pouquinho do processo, como se dá Como assim? o processo de votação, assim, como que é, assim? Como que é o processo de votação? Ele acontece uma vez as inscrições homologadas, né? Então, as plataformas, né, no caso, as chapas homologadas com suas propostas de gestão, elas elas vão ser notificadas que foram aceitas e que estão concorrendo, certo? A partir disso, a gente envia essas propostas para os delegados, para o corpo de delegados. No entanto, se houver, né, uma tentativa não, né, mas uma possibilidade aí, né, de uma, de uma, não é reeleição,
recandidatura, da gestão anterior se candidatar de novo, então a equipe diretiva ou as pessoas dessa equipe, né, não podem estar presentes nesse processo, certo? Nem de análise, nem de nada. Ou se tiver algum delegado que esteja também concorrendo, também não pode participar desse processo. Então, esse delegado o país, né, que esse delegado representa, ele vai enviar um outro delegado, né, um delegado substituto, um delegado suplente, para poder fazer as análises das propostas e a votação. Ninguém que pertence ao Conselho Deliberativo, seja da equipe diretiva ou do corpo de delegados que estejam concorrendo à vaga, pode participar sob nenhum aspecto, nem do processo de votação e nem de análise das propostas. Não sei se ficou claro para vocês. Então, é assim que vai acontecer. Quem vai definir é o Conselho Deliberativo. Aí a gente vai convocar uma reunião extraordinária só para votação, né? Para discussão e votação. A gente sempre tenta trabalhar pela via do consenso, sabe? Muito pouco, nessa gestão a gente votou muito pouco, né? A gente tenta sempre ir mais pela via do consenso mesmo, nem sempre é possível. E também às vezes nesses processos aí também é mais difícil entrar em consenso, né? Mas a gente debate, né? As propostas são debatidas, né? E as propostas são debatidas e daí vão para votação. Entendi. Esses processos são novos para a gente também, tá? Eles não costumavam ser assim. Foi essa gestão que sistematizou, né, esse formato. Mari, talvez porque essa votação ela se dava muito durante o Congresso e agora não? Isso. Porque tudo era resolvido durante o Congresso, gente. Tudo era resolvido tudo tinha que ser resolvido no Congresso. Não ia ter outra oportunidade, a gente também não tinha ferramentas. Hoje as reuniões ficam gravadas, né? Então, assim, hoje nós temos possibilidade, né, de exercer uma transparência até muito maior do que antes, né? Porque as reuniões, elas costumavam ser abertas, depois elas foram fechadas. Quando eu digo abertas, assim, abertas ao público. Qualquer pessoa podia participar da reunião do clã como ouvinte, né? Não necessariamente como voto, com voto. Depois, a presença, né, de pessoas de fora do corpo deliberativo não foi mais aceito. Então, eram reuniões fechadas, só com os delegados e presidente. E agora não, né, gente? Agora as reuniões elas ficam gravadas aí, elas, né? Principalmente essas reuniões, elas precisam ser gravadas e públicas. Então a gente delibera de forma pública, né? E sempre ao final do ano a gente costuma fazer assembleia de prestação de contas, né? Que fica também gravada, né? Fica disponível para as pessoas, qualquer pessoa pode assistir. Normalmente a gente convoca, chama todo mundo. Nem todo mundo aparece, mas são abertas.
e só para dizer, hoje o clã ele tem alguns espaços de diálogo, tá? Posso posso dividir tela de novo? Quer ver? Nós temos espaços de diálogo aqui, ó. Cadê o Instagram? Que eu não tô achando o Instagram. Tá, mas vamos aqui mesmo. Quer que eu veja aqui? Sim, por favor. Ah, tá aqui. Aqui é o Instagram do comitê, tá? Então vocês podem acompanhar o que está acontecendo. Tem muita coisa que a gente posta diretamente aqui, né? É um veículo bem importante de comunicação do comitê, certo? Nós temos também o que a gente chama. Ué, cadê? Ó, o Nuestro Espaço, que é um espaço público de divulgação, né? De divulgação dos trabalhos, do que está acontecendo, né? Um espaço assim, tem as normas de utilização, obviamente, como todo grupo, mas é um espaço para que as pessoas venham fazer as suas divulgações, convite para curso, né, conversar, estabelecer suas redes e tudo isso. E tem também a própria página do clã mesmo, a página oficial do clã. Que a gente vai chegar lá. Aqui. Essa é a página oficial do clã, né? Uma fanpage, que também é um dispositivo de comunicação do Comitê Latino-Americano. Então, assim, gente, não dá para dizer que não tá, que o clã não dá notícia, que a gente não sabe o que o clã está fazendo. Não dá para dizer isso, tá bem? Tá tudo aí. Segue a gente, busca a gente nas redes, entra no site, busca no Instagram, em algum lugar, até no LinkedIn nós estamos. Então, não tem como dizer que a gente não está divulgando, né, e trabalhando com a difusão do que o clã tem trabalhado, tá bem? Tá aí. Vivi, tu gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não, só Mari, agradecer. alguma coisa que de repente não falamos que é importante ressaltar agora no finzinho? Eu acho que falamos de tudo, mas eu só quero reforçar, né, o convite para o Congresso Latino-Americano. É fundamental a presença de todo mundo. Não deixem de estar, vai ser maravilhoso, tá? E também quero lembrá-los que o prazo de inscrição para concorrer às eleições, né, com chapa, como equipe diretiva do clã, foram prorrogadas até o dia 10. Então, ainda dá tempo. Tá bem? Muito bem. Vilma, gostaria de falar as palavras, tuas palavras finais? Gracias por, perdón, Uhum. gracias por el espacio. De verdad que muchas gracias. Yo creo que E es importante decir que todo es un proceso y que en ese proceso se necesita mucho las relaciones internacionales, tener los espacios en donde podamos compartir información, colaborar,
Creo que las comunicaciones son importantes, desarrollar comunicaciones estratégicas, ¿no? Para poder no solamente ganar poder entrar dentro de una asamblea nacional, por ejemplo, pero sino también ganar el espacio público de las personas. Todo lo que es quienes escuchan sobre la musicoterapia que puedan saber lo que es, porque eso también aporta al tema de poder entrar en un proceso legislativo y que sea productivo. Eso creo que es importante. El desarrollo de vínculos interprofesionales también es extremadamente importante. Tener una red de apoyo es, es tremendamente importante. Y entender cuáles son todas las regulaciones posibles que se pueden dar. Estudiar otras, otras carreras de la salud que hayan hecho también el proceso legislativo. Yo creo que buscar esas mejores prácticas y entender que las relaciones también son tremendamente importantes, yo creo que son estrategias que podemos utilizar para que nuestro proceso legislativo sea un poquito más viable, ¿no? Muchas gracias. Que Panamá tenga una longa vida con la musicoterapia. Felicitaciones por la regulamentación. A próxima seremos nosotros la próxima. Sim, estaremos lá. Sim. Muito grata, muitas graças por estarem aqui, pelo espaço que vocês vieram. Eu sei que é muito difícil e que todo mundo está muito ocupado, mas viva a musicoterapia! E para quem ficou com dúvida, né, que quer mandar alguma pergunta, pode mandar pelo direct do comitê ou pode mandar mensagens pelo site ou diretamente por e-mail. Não se furtem de mandar perguntas. Ou deixem as perguntas no YouTube e assim que possível eu também entro, ou o Vilma entra para responder. Sim. Tá bem? Muito bom, muito bom. Graças. E até o próximo programa. Continuamos. A nossa saga, não é, Cláudia, querida? Tchau, tchau, gente. Foi um prazer imenso. Muito bom.